Fala rapaziada do Papo de Urubu, beleza? Meu nome é João Cousino e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre Luciano Vieta, o atacante do Al Hilal que tá sendo muito cogitado aí, falado pelas mídias rubro-negras na internet sobre ele já poder assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ele está aí, na teoria, né, livre no mercado pra assinar com qualquer clube, um pré-contrato. E eu tô vendo que a galera aí tá falando muito dele, o nome tá sendo especulado e a galera tá gostando dele. Só que a gente tem que conversar sobre uma coisa, galera. Se a gente precisa, se a gente necessita, ou se seria só um luxo a mais que a gente daria de ter. Luciano Vieta é um atacante de 29 anos que foi revelado pelo Racing. Jogou no Racing até 2014, quando foi vendido ao Vila Real da Espanha. Jogando um ano no Vila Real, ele se destacou e foi adquirido pelo Atlético de Madrid. Pelo Atlético de Madrid, ele não tem uma passagem, digamos que muito permanente, pois ele permaneceu de 2015 até 2019, mas assim, com alguns empréstimos. Ele passou por Sevilha, Fulham. Nesse meio, ele conquistou aí a Liga Europa com o Atlético de Madrid e ganhou também a Supercopa da Europa, batendo aí o Real Madrid na decisão no ano seguinte, em 2018. Depois aí dessas idas e vindas por empréstimos do Atlético de Madrid com o Sevilha, o Fulham, ele foi vendido, né, ao Sporting de Portugal, em que ele jogou, e depois ele veio aí, né, ele ser vendido ao Al Hilal no ano de 2020. Desde 2020 ele segue aí no Al Hilal, e esse ano a gente se deparou com ele. Ele jogou aí o Mundial de Clubes, esteve presente na vitória da equipe saudita sobre nosso querido Flamengo aí, fez o último gol lá da equipe árabe, e foi o vice-artilheiro e o vice-campeão. Ele teve 3 gols, 1 contra o Flamengo e 2 contra o Real Madrid. E aí a galera tá falando muito dele, é um jogador que joga com a camisa 10, é um jogador que, assim, pelo que tudo aparenta, ele é um jogador que ele viria para ser reserva do Rascaeta, do Everton Ribeiro, alguma coisa assim. Só que aí é a parte que a gente tem que conversar, pessoal. O Flamengo aí nesse último ano, ele fez contratações importantes aí para a parte ofensiva do Flamengo. Teve o Marinho, que não rendeu muito, teve o Cebolinha, que são jogadores aí que... O Marinho nem tanto, mas o Cebolinha foi um jogador que teve um custo muito alto para a equipe rubro-negra, e que eu acho que, assim, pelo que foi pago ao Cebolinha, pelo que foi pago pelo Cebolinha, falando melhor, ele é um jogador que não mostrou ainda pelo que veio. Teve aí alguns pequenos gols, assim, entrou um pouco bem aí no jogo contra o Al Ahly, né, pela disputa de terceiro lugar, mas é um jogador que precisa ainda melhorar e fazer pelo que o Flamengo pagou, né? O Flamengo pagou alto, pagou caro. E aí a gente tem também, né, que o Vitor Pereira tá com a ideia de utilizar ele no lugar ou do Rascaeta ou do Everton Ribeiro. Então, se a gente pega um jogador como o Vieta, que pode vir para ser reserva desses caras, então a gente já pensa assim, pô, se ele quer tirar um, vai trazer o reserva para esse um que pode sair. Então a gente já pensa aí que o cara pode ser uma terceira opção do atual treinador e tudo mais. E assim, agora a gente tem que falar das necessidades que o Flamengo tem. O Flamengo, a galera fala muito, assim, os que não torcem ao Flamengo, eles perguntam como o Flamengo tem dinheiro, mas se você olhar, o Flamengo todo ano tá vendendo um jogador pra Europa. A gente tem aí vamos pegar assim, daquela época que teve o Vinícius Júnior, teve o Paquetá, teve o próprio Felipe Viseu, que não deu certo aí na Europa, retornou. O Flamengo tem bons jogadores aí, que ele foi revelado, que foram vendidos. Aí a gente tem depois uma sequência de jogadores, o João Gomes agora foi o último. E o seguinte, só que o João Gomes, ele não pagou nem o Gerson. O Gerson retornou ao Flamengo, o João Gomes nem pagou o Gerson. O Gerson também que não teve um início muito produtivo aí na equipe rubro-negra, mas assim, vamos dar uma colher de chá, porque ele tá muito acostumado aí com o futebol europeu, passou aí essas últimas temporadas dele que ele saiu do Flamengo, né? Ele não teve contato com o futebol brasileiro, ele jogou o futebol europeu, que é um estilo totalmente diferente de jogo, fez uma função que eu acho que talvez não era direta que ele fazia no Flamengo. Então o Flamengo hoje ele não tem um nome ideal ali para a função do João Gomes. A gente tem o Vidal aí, que é um jogador que eu acho até que tem a raça que o João Gomes tem, mas é muito velho. É um jogador de 35 anos, que não vai aguentar todas as partidas, vai precisar substituir e não vai ter alguém para colocar. Então é mais fácil a gente fazer essa contratação de um jogador que faça esse papel que o João Gomes fazia, para poder o Vidal entrando no segundo tempo e tudo mais. E a gente também tem o Eric Pulgar, um nome aí que foi contratado no ano passado, veio aí, se eu não me engano, da Fiorentina, da Itália, e também deixou a desejar.
Errou bastante nesse Mundial de Clubes. E eu acho que talvez para pegar essa vaga aí do Thiago Maia e do Gerson vai ser difícil. Só que Thiago Maia e Gerson não é uma dupla que pode ficar. É uma dupla que são dois jogadores que nenhum faz o primeiro volante direito. Então a gente precisa desse primeiro volante. E eu acho que o Flamengo tem que ir em busca aí pra galera, tá? Eu acho que vocês podem discordar de mim, vocês podem pensar... Alguns podem pensar diferente, alguns podem pensar igual. Eu acho que, assim, o Flamengo tem que prever o seguinte, a quantia de dinheiro que tem disponível, porque já tem muito investimento aí nessa parte ofensiva. A gente também vai ter esse ano, né, o retorno do Bruno Henrique aí. Então, a gente tem que ver como é que o atual treinador vai trabalhar com essas peças importantes que ele tem no elenco. E o Vieto não chegar aqui e ser só mais um. Como o Pedro Rocha chegou, mal jogou. Como a gente tem outros jogadores também que jogaram pouquíssimo tempo e foram. Exceção à parte, claro, do Michael, que ele declarou que ele foi para a Arábia Saudita lá jogar pela parte financeira, porque é um cara que queria ter uma condição de vida melhor, ajudar a família. Então a gente esquece disso. Mas, João, você falou aí das prioridades que o Flamengo tem, você falou do meio de campo aí, que fica essa brecha aí. Então, cara, eu acho que o Flamengo tem que achar esse nome. Eu tenho um nome até aí, que é o Cuejá, do próprio Al Hilal, do mesmo time que o Vieta, o Cuejá, conhecido pela equipe rubro-negra. Assim, não é ídolo aqui, ele não é ídolo aqui, mas é um cara que agrada muito a torcida. É um cara que jogou muito pelo Flamengo, que honrava a camisa, ele honrava esse escudo. Então é um cara que eu acho que ele tem a raça, ele tem a vontade. E assim, ele jogou no Flamengo naquela época ali que o Flamengo não tinha lá suas melhores temporadas, né? Jogou ali no vice da Sul-Americana em 2017 pro Independente, pro vice pro Cruzeiro no mesmo ano aí na Copa do Brasil. Foi um ano totalmente ruim aí pra equipe rubro-negra, mas é um cara que ficou e saiu no início de 2019, cara. Ele chegou a jogar algumas partidas pela Libertadores, mas saiu. Então é um cara que eu acho que poderia voltar a ganhar aí a Libertadores. E aí vai ficar aí um nome aí de uns grandes que passou pelo clube, né? Então, Gustavo Cuejá pra mim é um nome. E o Flamengo não, pra mim, na minha opinião, o Flamengo tem diversas maneiras aí de não gastar dinheiro. E até que pra quem sabe, o próprio Vieto, dando oportunidade aí pro Vieto, buscando interesse, poderia ser conversado com o clube saudita aí, se não tinha interesse em fazer uma troca, quem sabe dar o Cebolinha pelo Vieta e pelo Vieto, no caso, e o Michael, trazer eles dois de volta, pelo Vieto e Michael não, desculpa, pelo Vieto e pelo Cuejá de volta, quem sabe, o Marinho pelo Cuejá, o Vieto um caso à parte, se não der, mas a prioridade sempre sendo o Cuejá, não só o Cuejá também, a gente tem outros diversos meios de campos, mas aqui eu tô falando sobre a questão do Vieto, galera, as páginas aí rubro-negras estão postando sobre isso, vamos tentar as prioridades que o Flamengo tem, sobre os gastos que o Flamengo vai ter esse ano, em relação... Teve o gasto com o Gerson, a venda do João Gomes eu acho que não pagou, se eu não me engano foi um valor a menos do que o Gerson foi contratado. Então assim, o Flamengo precisa vender o jogador e precisa achar um jogador para repor a saída do João Gomes, isso é fato. Ou o Gerson aí ou o Thiago Maia vão ter que se adaptar a essa função aí de maneira muito rápida para dar certo nesse elenco, ou o Flamengo vai ter que ir atrás do cara que faça essa função. Mas assim, galera, via ter um bom jogador, fez ótimas partidas aí no Mundial de Clubes, foi o vice-artilheiro, foi vice-campeão, mas eu acho que no atual momento, com as atuais peças que o Flamengo tem no ataque, ele é um cara que não vai ser necessário para ele ser reserva, quem sabe assim, mas o Flamengo tem bons jogadores que entram, que fazem ali o que tem que ser feito. Eu acho que o Flamengo no atual momento ele não vive uma fase boa, mas aí a gente tem... É um problema que a gente não vai... Eu não vou falar nesse vídeo de hoje, é um problema aí nesse início de campeonato, a derrota pro Palmeiras na Supercopa, a derrota pro Al Hilal aí no Mundial, perdendo a possibilidade do título. E assim, até mesmo o 2-1 que tava pro Al Ahly, e depois o Flamengo conseguiu reverter depois da expulsão na equipe lá egípcia. Assim, o Flamengo fez uma temporada, não tem um início de temporada bom. A gente não acha que não dá pra apontar nenhum culpado ainda, além da diretoria, que tá tendo assim, novamente, por parte muito orgulhosa, eles não querem às vezes manter o mesmo técnico lá, por problemas que poderia ter, e agora tá aí, o Dorival não vai pra seleção, e o Flamengo aí tá com problema nessa parte. Talvez se mantesse o Dorival, mantivesse esse trabalho que teve no ano passado, poderia ter um ano vitorioso, poderia ganhar do Palmeiras, no Mundial poderia ter ido mais longe, poderia ter ficado em segundo colocado, poderia ter sido campeão. São diversas
possibilidades que o Flamengo teria. Mas a gente é aquela coisa, né, rapaziada? O futebol não existe se. Então a gente tem que tratar com a realidade. Então vamos acordar, que o Flamengo possa ir contratar ou achar a melhor maneira aí, garoto da base. O Flamengo tem uma base, repleta de joias. Achar um jogador aí da base, contratar alguém, adaptar o Gerson, o Thiago Maia, para fazer essa função de primeiro volante de uma maneira correta, que não prejudique o time, que não comprometa e que também, assim, que tudo se encaixe. Tudo se encaixe. Na minha opinião, a opinião do João Cousino do Papo de Urubu, o Vieta é uma contratação que será dinheiro desperdiçado visando ao que o Flamengo precisa, que é a contratação de um volante. Mas galera, eu queria falar sobre isso, eu queria saber a opinião de vocês, comentar com vocês sobre isso, saber a opinião de vocês, da galera que tá nos assistindo. Vocês acham mesmo que o Flamengo tem que contratar o Vieta, se é necessário o Vieta vir? Porque às vezes, no meu ponto de vista, eu tô vendo assim, mas se alguém pode pensar diferente e me explicar por que ela acha que o Vieta tem que vir. E aí, quem sabe eu não mude até minha opinião. Mas agora, no atual momento, eu acho que é uma contratação desnecessária. O Flamengo precisa achar o meio de campo. Se vocês concordam com a minha sugestão de contratação, com o Gustavo Cuejá retornando aí. Ou se não, se vocês têm outros nomes aí. Tem outros nomes também, o Alan Varela, do Boca Júnior. Assim, alguns outros jogadores que podem vir aí. Se vocês têm esses jogadores, lembra sempre de comentar aqui. E se você é novo aqui, você está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou se você está vendo você já viu algum outro vídeo do Papo de Urubu, mas não é inscrito, lembre sempre de estar se inscrevendo, que vai estar ajudando a gente. A gente está fazendo aqui live quase todos os dias, vídeo gravado aqui também sempre que dá. Esse é um assunto que eu achei bastante interessante da gente conversar sobre no vídeo de hoje. Mas galera, peço que vocês, como já pedi aqui, reforço, se inscrevam no canal, comentem aqui sobre a minha opinião, sobre o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês discordam. Se vocês discordam, tá aberto aqui pra gente debater, galera, pra gente conversar. Se você não é do Flamengo, mas quer conversar, quer opinar também, pode falar, o canal aqui é aberto aí pra todos os torcedores. Todos os torcedores são muito bem-vindos aqui. E a gente só pede uma coisa, galera, o respeito sempre. Uma brincadeira por ter sido eliminado no Mundial, uma brincadeira, uma zoação, tá sempre liberada, mas tudo com moderação, assim como a gente pode zoar também às vezes, sempre com moderação. Então sejam todos muito bem-vindos, torcedores rubro-negros ou não, sejam todos muito bem-vindos. Deixem o seu like, tá? Se você quer ver a gente falando sobre alguma coisa, algum vídeo especial, pode comentar aqui também pedindo pra gente. Lembra sempre também de ativar o sininho, porque quando a gente posta esse tipo de vídeo, tem muita gente que não tem o sininho ativado. E aí o vídeo não é entregue pra todo mundo. Mas galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar comentando aí, conversando comigo, debatendo sobre essa questão do Luciano Vieta. Bom galera, é isso. Um abraço do João Cousino. Papo tá dado. Fui!